Você está na parte 1. As próximas partes desta história serão publicadas aqui no perfil do Bizarro Oculto. Existe uma brincadeira que atravessou gerações. Um espelho, um banheiro escuro e um nome que você jamais deveria repetir. Bloody Mary. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Talvez até tenha tentado quando era criança. As versões do ritual mudam, mas a mais conhecida é assustadoramente simples. Entre sozinho em um banheiro durante a noite. Apague as luzes. Fique diante do espelho. Algumas versões dizem para acender uma vela. Então olhe diretamente para o próprio reflexo e repita: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. E espere. Segundo a lenda, alguma coisa começará a aparecer no espelho. Primeiro, você perceberá que seu reflexo parece diferente. Talvez ele demore uma fração de segundo para acompanhar seus movimentos. Talvez alguma coisa passe atrás de você. Ou talvez surja um rosto que definitivamente não é o seu. Mas existe uma versão ainda mais perturbadora da brincadeira. Ela diz que Bloody Mary não aparece imediatamente. Ela observa primeiro. E foi exatamente isso que um grupo de adolescentes teria descoberto ao tentar o ritual durante uma festa do pijama. Era quase meia-noite quando 3 amigas decidiram testar a lenda. Uma delas, Emily, entrou no banheiro enquanto as outras esperavam do lado de fora. Ela apagou a luz, acendeu uma vela, olhou para o espelho e pronunciou o nome 3 vezes. Nada aconteceu. Emily começou a rir. Eu sabia que isso era mentira. Mas quando tentou sair, a porta não abriu. As amigas do lado de fora começaram a perguntar o que estava acontecendo. Emily puxou a maçaneta novamente, trancada. Então a chama da vela se apagou. O banheiro ficou completamente escuro. E Emily ouviu uma mulher sussurrar atrás dela. Você me chamou? Emily congelou. Ela sabia que estava sozinha. Mesmo assim, sentiu uma respiração perto de seu ouvido. Então o espelho começou a ficar embaçado, bem devagar, como se alguém estivesse respirando contra ele, pelo lado de dentro. Emily acendeu a lanterna do celular e quase gritou. Havia uma mão marcada no vidro, 5 dedos, uma palma inteira, mas a marca estava do outro lado do espelho. Então alguma coisa começou a escrever no vidro embaçado, uma letra de cada vez. I, M, I, L, I. Aquilo sabia o nome dela. Emily começou a bater desesperadamente na porta. As amigas tentavam abri-la do lado de fora. E então Emily olhou novamente para o espelho. Seu reflexo ainda estava lá. Mas havia um problema. Emily estava batendo na porta. Seu reflexo continuava parado diante do espelho. E então, ele sorriu. Emily não. Se você acha que Bloody Mary simplesmente aparece no espelho, espera até descobrir o que aconteceu quando o reflexo de Emily começou a se mover sozinho. A continuação está na parte 2, aqui no perfil do Bizarro Oculto. Você está na parte 2. Se chegou agora, a primeira parte está aqui no perfil do Bizarro Oculto. E as próximas também serão publicadas por aqui. Emily continuava batendo desesperadamente na porta, mas seu reflexo permanecia diante do espelho, imóvel, sorrindo. Ela levantou lentamente a mão direita. O reflexo não se mexeu. Emily levantou a esquerda. Nada. Então o reflexo inclinou a cabeça para o lado, sozinho, e começou a levantar uma das mãos. Emily recuou. Do outro lado da porta, suas amigas gritavam: Emily, abre a porta! Eu não consigo! Então uma das amigas disse algo que fez Emily parar de respirar. Emily, com quem você está falando? Com vocês. Silêncio. A gente não falou nada. Emily olhou novamente para o espelho. O reflexo estava mais perto. Isso era impossível. Então a boca do reflexo começou a se mover. Elas não conseguem ouvir você. Emily correu para a porta. Tentou girar a maçaneta novamente. Nada. Quando olhou para trás, o reflexo havia desaparecido. Ela passou a mão pelo próprio rosto. Olhou para o corpo. Estava ali. Mas o espelho não mostrava nada. Então ouviu 3 batidas. Toque, toque, toque. Não vinham da porta. Vinham do espelho. Emily ficou imóvel. Mais 3. Toque, toque, toque. Uma rachadura surgiu no centro do vidro, até que uma pequena parte do espelho caiu dentro da pia.
Atrás dele não havia parede, havia escuridão. E dentro daquela escuridão, alguém estava parado. Uma mulher. Cabelos longos cobrindo parte do rosto. Vestido antigo. Emily não conseguia se mover. A mulher levantou lentamente o rosto. Emily percebeu uma coisa. Aquela mulher não estava olhando para ela. Estava olhando para alguma coisa atrás dela. Emily sentiu uma respiração tocar sua nuca. Uma voz idêntica à sua sussurrou: "Não olha para trás." Ela olhou. Não havia ninguém. Mas quando voltou para o espelho, a mulher havia desaparecido. E o reflexo de Emily estava novamente ali. Só que agora havia alguma coisa errada. Seu reflexo estava chorando. Emily não. Então ele colocou um dedo sobre os lábios, como se pedisse silêncio, e apontou lentamente para trás de Emily. Dessa vez, ela não virou. Ficou olhando apenas para o espelho. E viu uma mulher surgir atrás dela. Primeiro os cabelos, depois o rosto. Emily fechou os olhos e gritou. Nesse instante, a porta finalmente se abriu. Suas amigas a puxaram para fora. Emily caiu no corredor chorando. Quando perguntaram o que havia acontecido, ela só conseguiu dizer: "Cubram o espelho." As garotas entraram no banheiro. Não havia mulher alguma. Não havia buraco atrás do espelho. Nem sequer uma rachadura. Até uma delas perceber algo. No reflexo apareciam as 3 amigas. Mas Emily estava no corredor. E mesmo assim, ela também aparecia no espelho. E depois daquela noite, Emily começou a perceber seu próprio reflexo em lugares onde não deveria existir. Na janela, na televisão desligada, na tela do celular. Sempre olhando para ela, sempre sorrindo, e sempre um pouco mais perto. Na parte 3, você vai descobrir por que algumas versões da lenda dizem que ver Bloody Mary não é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é quando ela começa a aparecer sem você chamá-la. A parte 3 estará aqui no perfil do Bizarro Oculto. Você está na parte 3. Se chegou agora, as partes anteriores estão aqui no perfil do Bizarro Oculto. Depois daquela noite, Emily nunca mais pronunciou o nome Bloody Mary, mas isso não importava, porque agora ela não precisava mais chamar. Tudo começou 2 dias depois. Emily estava escovando os dentes quando percebeu seu reflexo olhando para baixo. Ela imediatamente parou. Seu reflexo continuou escovando os dentes. Emily deixou a escova cair. A imagem no espelho permaneceu imóvel por alguns segundos. Então levantou lentamente a cabeça e sorriu. Emily cobriu o espelho com uma toalha e saiu correndo. Naquela noite contou tudo para a mãe. Ela acreditou que a filha estivesse traumatizada e retirou todos os espelhos do quarto. Mas às 2h47 da madrugada, Emily acordou com um barulho. Toque, toque, toque. 3 batidas. Ela abriu os olhos. Nada. Então novamente. Toque, toque, toque. O som vinha da televisão desligada. A tela preta refletia seu quarto. Havia alguém sentado na beirada da cama refletida na televisão. Uma mulher. Emily virou imediatamente. Não havia ninguém. Olhou novamente para a tela. A mulher continuava lá. E agora estava mais perto. Mas a mulher havia deixado alguma coisa. No vidro, como se alguém tivesse escrito com o dedo: "Você abriu a porta." Emily começou a pesquisar sobre a lenda e descobriu algo perturbador. Não existe uma única origem comprovada para Bloody Mary. O espelho não serviria para trazer alguma coisa até você. Ele serviria para permitir que alguma coisa percebesse você. Emily começou a cobrir qualquer superfície que pudesse produzir reflexo. Espelhos, televisões, janelas durante a noite. Até que certa manhã ela entrou no banheiro da escola. Percebeu uma frase no espelho: "Você não pode cobrir todos." Emily recuou. As luzes apagaram. Quando acenderam novamente, todas as portas dos boxes estavam abertas. Menos uma, a última. Então uma voz feminina veio lá de dentro. "Emily!" Ela correu para a saída. A porta estava trancada. Seu reflexo estava batendo no vidro, desesperadamente, como se estivesse preso do outro lado. Emily finalmente olhou. Seu reflexo escreveu 2 palavras no vidro. Ela chegou. Atrás dela, uma mulher começou a surgir. Dessa vez, ela não permaneceu dentro do espelho.
Uma mão atravessou lentamente o vidro. Os dedos tocaram a pia. Na parte 4 você vai descobrir o que aconteceu. As partes anteriores estão aqui no perfil, e a parte 4 continua no Bizarro Oculto. Você está na parte 4. Se chegou agora, as partes anteriores estão aqui no perfil do Bizarro Oculto. A mão continuava atravessando o espelho. Emily recuou até encostar na parede. Os dedos eram pálidos, compridos e se moviam lentamente sobre a pia, procurando alguma coisa para agarrar. Então Emily fez a única coisa que conseguiu pensar. Pegou o dispensador de sabonete e arremessou contra o espelho. Crash! O vidro explodiu. As luzes voltaram imediatamente. A mão desapareceu. A porta do banheiro destrancou. Emily correu. Naquela tarde, decidiu procurar alguém que conhecesse aquela lenda melhor do que ela. Foi assim que encontrou uma antiga professora que pesquisava folclore. Quando Emily contou o que havia acontecido, a mulher fez uma pergunta. Quando você chamou Bloody Mary, seu reflexo parou de imitar você. Emily sentiu o estômago gelar. Sim, a professora permaneceu em silêncio. Então talvez aquilo que saiu do espelho não seja o seu maior problema. Emily não entendeu. A mulher explicou que existe uma interpretação obscura do ritual. Quando você chama alguma coisa através de um espelho, algo pode atravessar para o nosso lado. Mas algo também precisa ocupar o espaço deixado do outro lado. Emily lembrou imediatamente de seu reflexo, batendo no vidro, tentando avisá-la. Então aquilo estava tentando me ajudar? A professora respondeu. Talvez aquilo fosse você. Emily ficou pálida. E então veio a pergunta que ela não queria ouvir. Tem certeza de que foi você quem saiu daquele banheiro na primeira noite? Emily ficou completamente imóvel. Naquela madrugada, decidiu testar uma coisa. Colocou um pequeno espelho sobre a mesa. Sentou-se diante dele. Levantou a mão direita. O reflexo levantou a esquerda. Normal. Emily respirou aliviada. Então tocou o próprio rosto. O reflexo repetiu. Ela quase riu. Até perguntar. Sou eu? O reflexo parou. Emily também. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, o reflexo balançou a cabeça. Não. Emily recuou. A imagem colocou o dedo sobre os lábios. Depois começou a escrever no vidro pelo lado de dentro. Não deixe ela saber. Emily sentiu um arrepio. Saber o quê? O reflexo apontou para trás dela. Emily não virou. Dessa vez, não cometeria o mesmo erro. Mas ouviu a voz de sua mãe no corredor. Emily? Ela permaneceu imóvel. Filha, com quem você está falando? Emily olhou para o espelho. Seu reflexo começou a bater desesperadamente no vidro. Toque, toque, toque. A porta do quarto abriu. Sua mãe entrou. Ou pelo menos, parecia ser sua mãe. No espelho, porém, não havia ninguém atrás de Emily. A mulher se aproximou. Está tudo bem? Emily olhou para ela, depois para o espelho. Nada. Aquela mulher não possuía reflexo, então ela sorriu. Você não deveria ter quebrado aquele espelho. Emily correu para a janela. Mas antes que pudesse escapar, todas as superfícies refletoras do quarto ficaram negras. A tela do celular, a televisão, o pequeno espelho, até o vidro da janela. E de todas elas surgiu o mesmo rosto. Bloody Mary. Então, centenas de vozes repetiram juntas. Só falta você voltar. Emily finalmente entendeu. Talvez Bloody Mary nunca estivesse tentando entrar no nosso mundo. Talvez ela estivesse tentando trocar alguém de lugar. E se isso for verdade, a garota que acompanhamos desde a primeira parte pode não ser mais Emily. Na parte 5 e final, você vai descobrir quem realmente saiu daquele banheiro na primeira noite e por que existe algo que você jamais deve fazer. As partes anteriores estão aqui no perfil do Bizarro Oculto. Você está na parte 5 e final. Se chegou agora, todas as partes anteriores estão aqui no perfil do Bizarro Oculto. Emily estava cercada por superfícies completamente negras. Em todas elas aparecia o mesmo rosto, Bloody Mary. E aquela mulher que parecia ser sua mãe, continuava parada na porta, sorrindo. Então o pequeno espelho sobre a mesa começou a tremer. O verdadeiro reflexo de Emily surgiu novamente e escreveu: Quebre o ciclo.
Emily não sabia como, até se lembrar de como tudo havia começado. Um banheiro escuro, uma vela, um espelho e um nome repetido 3 vezes. Talvez existisse uma maneira de fechar aquela porta. Emily pegou a vela sobre a mesa e a acendeu. Imediatamente a falsa mãe parou de sorrir. Não faça isso. Emily colocou a vela diante do espelho. A chama começou a tremer. Então pronunciou: Bloody Mary. Todas as superfícies do quarto estremeceram. Bloody Mary. A mulher avançou. Seu rosto começou a mudar. A pele ficou pálida, os olhos afundaram. A boca se abriu num sorriso impossível. Não diga de novo. Emily olhou diretamente para o próprio reflexo. Bloody Mary. A vela apagou. Escuridão. Então veio um grito impossível. Emily fechou os olhos. Quando voltou a abri-los, era manhã. Sua mãe verdadeira estava ajoelhada ao lado dela. Emily. Ela olhou para o espelho. Seu reflexo estava normal. Levantou uma mão. Ele acompanhou. Tudo havia terminado. Ou foi o que ela acreditou. Anos se passaram. Ela nunca mais tentou o ritual. Nunca mais pronunciou aquele nome diante de um espelho. Já adulta, Emily arrumava o banheiro de sua nova casa quando sua filha apareceu. A menina tinha 8 anos. Mamãe, posso brincar de uma coisa? Emily continuou guardando as toalhas. Que brincadeira? A menina apontou para o espelho. Uma que minhas amigas ensinaram. Emily congelou. Qual? A menina apagou a luz. Emily imediatamente a acendeu novamente. Nunca faça isso. A filha se assustou. Por quê? Emily se ajoelhou. Porque existem algumas brincadeiras que não são brincadeiras. A menina ficou em silêncio. Então perguntou: é por causa da mulher? Emily sentiu o sangue gelar. Que mulher? A garota apontou para o espelho. A que fica atrás de você. Emily virou lentamente. Não havia ninguém. Olhou para o espelho. Também não. Respirou aliviada, até perceber que sua filha continuava olhando para alguma coisa. Onde ela está? A menina respondeu. Ela está atrás da gente. Emily sentiu uma respiração tocar sua nuca e uma voz sussurrou. Você realmente achou que 3 palavras seriam suficientes para me mandar embora? O espelho ficou completamente negro. E antes de desaparecer, o reflexo de Emily fez uma última coisa. Colocou o dedo sobre os lábios. Silêncio. Talvez Bloody Mary seja apenas uma lenda urbana. Mas existe uma maneira de testar isso. Apague as luzes e diga o nome 3 vezes. A questão é: você realmente precisa descobrir se a lenda é falsa? Se acompanhou até aqui, siga o Bizarro Oculto, curta e compartilhe. Em breve, a história completa de Bloody Mary será publicada aqui no canal. Nos vemos no próximo mistério, Bizarro Oculto, Segredos Escondidos.